O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Eu sou o Padre Sandro Magalhães, aqui da comunidade Canção Nova. Bom estarmos juntos. Minha gente, nós estamos por esses dias ouvindo o livro de Samuel. Samuel, que é bom sempre fazer esse histórico, é o filho de uma mulher que não podia ter filho. E ela vai até o templo, chora, pede essa graça a Deus e faz uma promessa de que, se ela pudesse ter aquele filho ia servir no templo do Senhor. E assim acontece. E Samuel, depois, é aquele que vai ungir os primeiros reis de Israel. Primeiro, Saul, e depois, Davi. Saul desobedece a Deus. E por conta disso, Deus não quer mais Saul como rei. E ali ele já envia Samuel para ungir aquele que vai ser o rei de Israel, Davi. Ontem, quem foi à Santa Missa, quem ouviu a leitura, Saul queria matar Davi. Por quê? Ele foi à luta com aquele filisteu, aquele homem grande lá, como é que era o nome dele mesmo? Como? Golias. E ele acerta aquela pedra no meio da testa daquele homem e aquele gigante tomba. As mulheres, fizeram a música, cantando pelo meio da cidade. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí, Saul, com toda a situação que ele está vivendo, o próprio profeta já falou para ele que ele não era mais rei. Quando a pessoa está assim, fora da graça de Deus, fica igual um ouriço, não é? Vocês já viram ouriço? Então, quando ele ouviu aquilo ali, ficou oriçado e com dor no cotovelo. Como assim? Eles estão dando 10.000 para Davi e apenas 1.000 para mim? Só falta agora ele tomar minha realeza. Porque no fundo, ele sabia que ele não era mais rei. E que alguém ia subir ao trono. Agora, Davi começa a aparecer com a sua autoridade. Não dele só, mas autoridade porque ele era ungido de Deus. E ali, o filho de Saul, que era muito amigo de Davi, Jonas, vai, conversa com o pai, ameniza a situação, e Saul fala que não vai matar Davi. Só que hoje, de novo ele vai ao encontro de Davi. Ele quer matar Davi, porque o coração de Saul está bem longe de Deus. É amenizado, mas quando o negócio lá no fundo não está curado na graça de Deus, na presença de Deus, é como a gente diz no popular, é fogo de palha. Porque ontem ele disse uma coisa, hoje ele já diz outra, aí depois ele volta atrás de novo, e depois ele vai... Não vou nem falar de novo, porque senão vou contar a história.
Você tem que ir na missa para ouvir. E por isso que eu quero dizer para mim e para você, nós precisamos estar na graça de Deus. Não adianta a gente fugir. Não adianta a gente querer fazer os nossos planos, porque vai dar errado. É assim que acontece com Saul. Como disse, não vou contar a história, mas quem for acompanhando a missa por esses dias vai perceber a história que o padre está aqui dando os primeiros passos. Ele precisava reconhecer quem é que estava ali no controle de Israel. Era Deus, apesar dele ser rei, mas ele precisava fazer a vontade de Deus, e ele fez a vontade dele. O rei foi destituído, está ali só esperando o verdadeiro rei tomar posse, que é Davi. Aí hoje nós temos uma situação tanto desconcertada, né? Davi foi fazer suas, ou melhor, Saul vai fazer as suas necessidades dentro de uma caverna. E quem estava ali? Davi e seus homens. Tinha tudo para matá-lo, mas não mata. Mais uma vez, ele mostra misericórdia com Saul, mesmo Saul querendo matá-lo. E aqui eu quero dizer algo para mim e para você também. Eu vou pegar aqui o finalzinho da leitura para que você entenda. Deixa eu virar aqui, que eu já virei, foi 2 folhas. Aqui. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompensa pelo bem que hoje me fizeste. Agora, olha o que ele diz, hein? Saul falando algo a respeito de Davi, hein? Agora, eu sei com certeza, olha essa palavra, 2, né? Com certeza, que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. Quem está falando isso? Saul. Ele diz, com certeza, ele não tem nenhuma dúvida na cabeça, certo? Mas lá na frente, vai contando a história, você vai ver que ele vai voltar atrás. Porque é fogo de palha. Ele não está totalmente voltado para Deus. Ele não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a sua vontade. E nós precisamos estar atentos a isso, repito. A minha vida pertence a Deus, os meus planos precisam ser os planos de Deus. A minha vida, quem é casado, quem é casada, precisa estar voltado para Deus, fazer a vontade de Deus no seu casamento, na sua casa, na sua família. Não pode ter outras coisas, porque senão a sua família vai dizer, eu não assumo Deus na minha casa. E Deus educadamente, viu? Porque Ele é educado, Jesus é educado, o Espírito Santo é educado, eles saem. Porque eu fiz minha escolha, eu expulsei da minha vida, da minha casa. E é isso que Saul fez. Saul expulsou Deus da vida dele. Ele queria fazer o que ele queria. Como a gente diz um popular, ele não queria largar o osso. E queria ficar ali. Eu vou continuar rei. Eu vou matar Davi e vou continuar rei. Só que quando tem os planos de Deus, tem os planos de Deus. Eu gosto muito de falar de São José, porque São José foi esse homem. Que sempre, todas as passagens, as primeiras passagens que você vai ver ali no Evangelho, você vai ver sempre Deus falando com São José através dos sonhos.
E a gente vai ouvir isso como um refrão. Ele levantou e fez como o Senhor falou. Um homem conduzido pela vontade de Deus, pelo sonho de Deus na sua vida, na vida de Jesus, na vida de Nossa Senhora. Digo assim para você entender. Nós precisamos viver assim. Mas, padre, na casa do fulano é desse jeito, na casa do outro é daquele outro jeito, e na minha vida tem um tanto de coisa, eu não posso viver aquilo. Não! Outro dia eu falava aqui para o povo, você não é todo mundo, não é? Cada um de nós é diferente do outro. Mesmo aqueles que nasceram gêmeos idênticos, que é cara de um, focinho do outro, a mãe sabe quem é quem, não é? Então, quem é de Deus é de Deus. Quem quer viver para Deus, precisa viver para Deus. Olha aqui o evangelho de hoje. Jesus fez a escolha daquele que ele quis. Tinha muitos discípulos. Jesus escolheu aqueles que ele quis. E dentre aqueles, qual é o que chama a atenção? Ninguém lembra. Ele começa com uma letra J e termina com Judas. Que é o final aqui. Judas Iscariotes, que foi o traidor de... Deus conhecia o coração de Judas, a vida de Judas, mas ele esperava, tinha esperança de que Judas mudasse de vida, se convertesse. Mas ele fez a escolha dele. Deus escolhe a todos, diferentes, mas que todos façam a escolha por Ele e não pelos seus planos. Judas fez o plano dele, desculpa a palavra, se deu mal. Saul fez a escolha dele, também vai se dar mal. Você vai acompanhar isso para você ouvir. Não faça a sua escolha, faça a escolha de Deus, que você vai se dar bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.